Pra quem não sabe, recentemente lançou duas animações que dividiu e fez muitas comparações a muitas pessoas. E eu vou falar logo direto uma delas. Porque eu tô com preguiça de fazer vídeos separados falando sobre essas duas animações. Então eu vou comparar logo essas duas. Uma dessas séries é o The No Hakun, que foi feita pelo Lusterflix, que entrou em polêmica de novo. E a segunda chamada A Nova Era, que foi feita por uma brasileira também. Feita pelas Casques, eu acho, né? Porque eu tentei pronunciar o nome certinho, mas tive uma dificuldade. Eu irei especificamente falar sobre a animação, dublagem e a história e o roteiro dessas duas animações. E comparar umas e falar o que eu achei de cada uma. The No Hakun conta a história de Duka, um ser que é um híbrido de guaxinim com um outro ser que não foi revelado pela história ainda. Lembrando uma coisa, se tiver alguém que não entendeu, achou meio ofensivo o que eu falei, me desculpa, isso não é um ataque aos criadores desses pilotos, eu só falei mesmo, desculpa. Eu quero o máximo sucesso pra eles, eu quero muito que as animações eles continuem e façam sucesso pelo YouTube. Ele mora na cidade onde só tem guaxinins, então ele sofre bastante bullying porque ele não é praticamente um guaxinim, então eles valorizam muito ele. Só que Duka é filho da imperatriz da cidade, então futuramente ele vai governar. E isso preocupa ele bastante, porque ele acha que o povo vai querer um guaxinim governando, não um híbrido. E pega essa parte que ele é filho da imperatriz, porque eu vou pegar esse assunto da imperatriz depois, muito pra frente do vídeo, beleza? Agora eu vou dar um breve resumo da Nova Era, que é uma animação que particularmente surpreendeu bastante. Eu não esperava que isso ia ser tão bom. O nome da protagonista é Maria e alguns personagens chamam ela de Zip. Mesmo com esse estilo meio grilo, ela é uma menina que busca a felicidade para muitas pessoas. Só que tem um porém, ela vai se envolver numa luta que é entre o céu e o inferno. Ela vai lutar e ela vai ver as lutas do céu e do inferno, diabo contra Deus, literalmente. Zip, como uma boa cristã, ela não fica do lado de Satanás porque, o Cramunhão chamou ela pro grupinho dele. É a proposta dele, só que ela não aceitou não. E esse é um resumo do resumo, porque é um piloto. E eu vou comentar sobre as grandes diferenças de piloto que ambas séries têm. Vamos lá, eu não vou deixar tanto mistério pra vocês, mas eu vou falar logo a minha humilde opinião sobre The No Hakun e Bem-vindo à Nova Era. Me desculpa, Lusterflix, eu não gostei do seu piloto. Sinto muito e tem muitos defeitos que eu vou comentar. Eu claramente vou falar os defeitos e vou falar dos pontos positivos. Só que me desculpa, muito mais pontos negativos em The No Hakun no que pontos positivos em The No Hakun. E geralmente esses diálogos tipo muito grandes, expositivos de graça, deixam o piloto muito chato. A coisa que eu tenho que reclamar sobre esse piloto é que tem muito diálogo expositivo e de graça. Tipo o que deu pra entender que o Netflix meteu aquilo ali pra enriquecer o mundo de No Hakun. É ruim, porque tipo, quando você bota muito diálogo de graça em momentos que duram muito, tipo, são muito chatos e irritantes. E geralmente são piadas que o Netflix bota. Uma, duas são boas, porque tipo, são tipo diálogos que podiam ser finalizados em alguns segundos, mas que duram mais que isso e ficam chatos de se ver. Um exemplo que tipo é um mundo muito esquisito e não tem tanto diálogo ruim desse jeito é Soul Eater. Eles não têm esses diálogos de graça pra enriquecer o mundo. Tipo, a possibilidade do mundo já é muito grande. E o que The No Hakun também tem, só que infelizmente é muito mal utilizada. Por exemplo, na série há outros seres tirando os guaxinins. E isso é mencionado nesses diálogos soltos por aí? Não, não é mencionado. E não precisa. E o outro problema é que é o seguinte: parece que todo mundo mora dentro de uma bolha. Tipo, não, o Duka, o protagonista, ele descobre que há outros seres na floresta que não são guaxinins, pela mãe. No começo do episódio, o Duka fala que ele conta a história como é que a mãe dele encontrou a cidade e falando que ele foi expulso pelo um poder maior. Então claramente existiam outros seres lá. Isso ia acontecer de algum jeito. Aqui ó, tô tomando minha coquinha aqui, né, pra tomar energia. Eu peguei algumas imagens de 20 anos atrás da minha cidade. 20 anos atrás da minha cidade era assim. Isso aqui é a igreja mais famosa que temos da cidade. Eu acho que é a igreja principal daqui. A minha cidade de 20 anos era assim. Como é que a cidade do Duka tem 20 anos
e parece um vilarejo. Um outro grande problema é que no começo também do episódio, Duca fala que o povo dele foi censurado. A história deles foram destruídas. Então eles viviam numa tirania. O problema é que é o seguinte, se ele é filho da imperatriz, não faz sentido ele sofrer bullying. No começo do episódio, o Duca fala que, tipo, o povo sofreu uma censura e quem buscasse a verdade era literalmente morto. A questão é o seguinte, se ele é filho dessa tirana, como é que ele sofre bullying? No começo do episódio, o Duca fala que, tipo, o povo sofreu uma censura e quem buscasse a verdade era literalmente morto. A questão é o seguinte, se ele é filho dessa tirana, como é que ele sofre bullying? Tu entende? É tipo, não faz o menor sentido. Ele sofre bullying porque ele é diferente. Ninguém pensou que a mãe dele, que é uma tirana, podia matar alguém fazendo bullying com o filho dela. É tipo tu xingar o filho do prefeito, entende? Você vê que, tipo, no começo da animação, o traço é diferente. E do nada ele muda. Ele muda o traço do nada. Isso é uma inconsistência na animação terrível. Tipo, não é, tipo, escondidinho, não. É feio, tipo, mostra claramente que não é o mesmo cara animando. Lembrando, eu sei que isso pode parecer tipo uma ofensa pros animadores, mas não, os animadores animam muito. O problema é que não tem um traço definido pra animação, entende? Os personagens parecem que já estão desenvolvidos. Por exemplo, o Duca tem um amiguinho que ele achava que era amigo, né? Tipo, não é, tipo, escondidinho, não. É feio, tipo, mostra claramente que não é o mesmo cara animando. Lembrando, eu sei que isso pode parecer tipo uma ofensa pros animadores, mas não, os animadores animam muito. O problema é que não tem um traço definido pra animação, entende? Os personagens parecem que já estão desenvolvidos. Por exemplo, o Duca tem um amiguinho que ele achava que era amigo, né? Parece que você tá vendo um seriado que, tipo, tu chegou no meio dele. Não parece que tu tá no começo. Parece que todo mundo já se conhece, todo mundo já tá desenvolvido. E parece que, tipo, tu tá no meio de um seriado. A dublagem, infelizmente, é muito amadora. É uma obra independente. Tu, tipo, ia chegar nisso em algum ponto. Mas, tipo, tem muitos dubladores lá que não passam emoção na dublagem. Eu não vou pegar muito no pé, porque geralmente obras independentes não tem uma dublagem muito boa, por causa do orçamento que eles têm. Mas tipo, pô, custava eles passarem um pouquinho de como pode dizer, de sentimentos e especificidade na voz, sabe? Principalmente o Lusterflix, parece que ele tá sério toda hora. Parece que não tá passando vida na voz do personagem. Ele só tá tipo falando e lendo um texto. Não parece que ele tá dublando. Parece que ele tá tipo falando sério e acabou. Mas Caleb, tem pontos positivos desse piloto? Como eu falei anteriormente, tem mais pontos negativos do que pontos positivos nesse piloto. Mas tem alguns pontos que eu curti. Por exemplo, o design dos personagens. Alguns personagens utilizam roupas que você vai conseguir lembrar de cabeça. Então tipo, um design bom. Eu particularmente achei um design interessante, na verdade mesmo. A música que tocou nesse piloto, eu achei, a letra tava legal. Eu entendi a letra foi bem feita. O problema foi o canto. O canto foi muito ruim mesmo, não deu pra ouvir. Eu não sou tão hater de musical, viu? Ok, falei minha opinião sobre The No Hakun. Agora eu vou falar minha opinião sobre Bem-vindo à Nova Era. Que, meu amigo, essa animação fez algumas coisas que eu tô impressionado. Tipo, caramba, pra uma obra independente tá muito boa. O que eu tenho que elogiar nessa animação é o traço. O traço é muito identificável e é muito bonito. Realmente eu gostei bastante desse traço que ela tem. Outra coisa que eu tenho que elogiar bastante dessa animação é como o design de personagens são simples e bem feitos. Tipo, eles utilizam roupas tipo muito simples, mas tu consegue lembrar de cada detalhe do uniforme e da personagem. Isso é muito bom. A animação é incrivelmente fluida e consistente. Isso é muito bom para uma obra independente, para tipo deixar logo marcado que a animação é boa e chamar a atenção do público. Tipo, diálogo expositivo tem, só que tipo acaba na hora certa, acaba em segundos, não dura tanto quanto a animação do Lusterflix tem e faz geralmente. O roteiro e a história te deixam intrigado do começo ao fim. E não tem aqueles diálogos expositivos que a animação do Lusterflix tem, infelizmente. Óbvio, a animação não vai salvar o roteiro nem nada, mas é bom ter uma animação mais consistente pra prender o público e não ver que tipo, por exemplo, não verem que decaiu, por exemplo.
pra ver que continua consistente. Isso é muito bom. Os momentos de tensões são muito bem feitos, principalmente na parte que aparece o Lúcifer, né, o diabo. Realmente parece tipo algo ameaçador. Parece que esse cara vai fazer um estrago gigantesco. Tipo, tipo, a criadora criou uma ameaça logo no começo da obra dela. O mundo é grande porque, tipo, não é porque tem muito diálogo expositivo, não. É porque ela já enraizou no começo e não ser tão explicativo. Já enraizou dizendo que existe céu e inferno. Tá dizendo, tem ameaças por aí, tem divindades por aí. Os personagens são interessantes, as personalidades deles são interessantes. E o legal é que a criadora, ela colocou uma subtrama que provavelmente vai se desenvolver no primeiro episódio. Isso é muito bom. Tendo a menina do bar, falando que tipo, ela tem mãe, é interessante que parece que ela tá tipo enraizando um problema e uma história futura. A cena é curta, a cena é rápida. Não precisa durar 1 minuto pra aparecer, não precisa durar tantos minutos, não. Foi rápida e já enfatizou pra gente que tem uma subtrama por aí. Mas claro, nem tudo são flores. Como por exemplo, eu achei a introdução muito explicadinha. Tipo, pra um piloto achei muito explicadinha. Eu senti que podia ser mais rápido esse começo. Mas tipo, como é um piloto, então tipo, dá pra relevar algumas partes. Como por exemplo, eu não relevei isso na animação do Lusterflix. Cara, pra ser bem sério mesmo, eu sou um cara otimista. Eu penso bastante que tipo, que vai dar certo algumas coisas. E eu espero que a animação do Lusterflix e a animação dela vão muito bem. Eu espero, eu quero no máximo no meu coração que essas duas animações vão muito bem. Só que eu preferi a animação da Nova Era.